Futebol, CRB e Figueirense se enfrentaram ontem no Rei Pelé pela 13ª rodada da Série C. O Galo, que vinha embalado por 4 jogos sem derrota, conseguiu mais uma vitória importante pela busca da vaga no G4. Veja como foi. No início do jogo, o Figueirense conseguia valorizar a posse de bola. Aos 6 minutos, Julinho tenta o chute, que desvia na zaga do CRB. Mas Edson Cole se estica e consegue fazer a defesa. O time do Galo conseguiu encontrar o jogo pelo lado direito do campo. E foi de lá que o CRB quase abre o placar. Aos 9 minutos, Eric Salles toca para Zé Carlos, que fica na cara do gol, mas na disputa da bola com o zagueiro do Figueirense, ela acaba saindo pelo lado esquerdo da trave. Ainda no início do jogo, um lance polêmico. O Diogo cobra a falta, a bola bate na coxa de Weldinho, toca no braço do lateral e sai pela linha de fundo. Os jogadores do Galo pedem pênalti, mas o assistente aponta apenas para escanteio. E a lei do ex não falha. Após um belo passe de Danilo Pires, Elvis, ex-figueirense, recebe a bola nas costas da zaga, bate firme de direita e abre o placar para o CRB. E o segundo gol surge a partir da cobrança de falta. Aos 44 do primeiro tempo, o Diego bate bem na bola, que acerta a trave. Flávio Boaventura aproveita o rebote e empurra para o gol. 2-0 para o CRB. O Galo volta morno no segundo tempo. Após um vacilo da zaga, Índio toca para Enan, a bola sobra na grande área e o atacante do Figueirense chuta forte, diminuindo a diferença no placar. O Galo contou com uma boa atuação do goleiro. Aos 20 minutos, Robinho lança para Enan, que chuta no canto, mas Edson Cole espalma, evitando o empate. Aos 28 minutos, na cobrança de falta ensaiada, Marquinhos cabeceia e Edson Cole dá um soco na bola, colocando para escanteio. Aos 43 minutos, Maílson perde a chance de matar o jogo. Após um lançamento de Zé Carlos, o jogador fica cara a cara com Saulo, chuta entre as pernas do goleiro do Figueirense, que faz uma bela defesa. Fim de jogo no Rei Pelé. Galo 2, Figueirense 1. O CRB mantém a invencibilidade com Dado Cavalcante e agora ocupa a 6ª posição na tabela. Parabéns ao Galo. O Galo volta a jogar no sábado contra o Internacional no Rei Pelé. E no sábado também tem confronto de 2 times alagoanos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série C, a ASA e CSA se enfrentam no Municipal de Arapiraca. A sede da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de Alagoas foi interditada ontem pelo Corpo de Bombeiros. O motivo? As péssimas condições de estrutura do prédio que fica no centro de Maceió. Com a interdição, o atendimento foi suspenso e transferido para outras unidades. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Superintendente do Trabalho em Alagoas, Israel Lessa. Israel, prazer em recebê-lo. Uma boa tarde. Boa tarde. Israel, vocês foram pegos de surpresa ou já esperavam essa interdição? Primeiro, eu não queria nem dar essa notícia hoje aos alagoanos, né? Mas nós não fomos pegos de surpresa, né? Ao contrário, partiu de uma iniciativa nossa, né, a atualização dos laudos de um processo que se encontra em Brasília desde janeiro para a alocação de um novo imóvel. Até porque vocês já vinham pedindo essa interdição. Sim, há 4 anos que eu estou lá à frente, há 4 anos que a gente sente a aflição, principalmente dos trabalhadores que ali exercem a sua atividade corriqueira, que são os servidores públicos, a quem eu quero aqui mandar um abraço a todos eles e que comigo nesses últimos 4 anos tiveram assim, feito um trabalho de heróis, porque o cheiro do prédio, o ambiente em si, a falta de segurança, do prédio? Infiltração? É terrível, infiltração, falta d'água constante, falta de energia constante. Então a gente tem um custo muito alto, porque a parte elétrica do prédio, para você ter uma ideia, ele foi construído na década de 60 e é um prédio que muito poucas vezes houve uma manutenção nela. Houve alguma grande reforma nesse tempo? Houve há cerca de 15, 18 anos atrás. Faz tempo. Então, eu não queria mais fazer reforma. O que eu queria naquele prédio é sair todo mundo dali e fazer uma reforma geral e não fazer um arrumadinho. Pequenas reformas. Nós conseguimos em 2014 4,5 milhões para ser investido naquele prédio. Desses 4,5 milhões ainda foram utilizados R$170 mil para a confecção de um projeto básico. Enfim, o dinheiro foi perdido, porque não foi usado no ano.
É o que acontece. Agora, desde janeiro, nós temos um processo que está na mão do ministro, desde janeiro, um processo pronto para uma alocação de um novo imóvel. E nesse processo tem laudos do Corpo de Bombeiro, do CREA, dos próprios auditores fiscais, da Defesa Civil, condenando o prédio, mas são laudos de 2009. Olha que eu assumi em 2012. Então, desde antes da minha entrada, da minha gestão, já tem outros gestores tentando solucionar aquilo ali. E o que acontece? Nós agora pedimos, a assessoria do ministro pediu que a gente atualizasse esses laudos, e aí nós procuramos os mesmos órgãos, recebemos ontem pela manhã um laudo do Cerveal, que é o Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, condenando o prédio, e ontem, por volta das 15 horas, eu recebi os bombeiros com um laudo atualizado, mas ao mesmo tempo veio na mala deles um documento de interdição, né, interditando o prédio, e ali a gente tem que dizer para a sociedade que tinha que ser feito aquilo mesmo. Né, ali, a qualquer momento, o laudo foi no sentido de que, a qualquer momento de um incêndio ali, não tem onde escapar ninguém, a não ser quem está ali nos primeiros andares. Então, eu não podia persistir com isso, tive que concordar, né? De todo jeito. Eu mandei a documentação para Brasília e, como você falou, eu acredito que essa interdição vai servir lá para Brasília para que acelere o nosso processo de locação do prédio. Um prédio maravilhoso que funciona aqui onde funcionou a FAO, em frente à Receita Federal, e que os proprietários e a sociedade em toda está esperando só que o ministro em Brasília autorize para que a gente possa funcionar. Então, todos os serviços estão suspensos. Quais os serviços oferecidos no local? Que eram oferecidos? Os serviços do local, lá no local, realmente não tem como, a saída do ambiente lá, não tem mais onde a gente fazer, pelo menos no prédio. Então, serviço de carteira de trabalho, homologação, seguro-desemprego, o nosso plantão fiscal, isso está suspenso. Aquelas pessoas que precisam de uma carteira de trabalho ou de um seguro-desemprego, elas podem procurar o Cine Municipal ou os Cines estadual. E também podem procurar as nossas agências mais próximas, as do interior do estado. Por exemplo, Arapiraca, São Miguel dos Campos, que é um pouco mais perto, Atalaia e União dos Palmares. Então, essas 4 agências mais próximas de Maceió podem ser utilizadas. Aquelas pessoas, e aí uma observação que a gente tem que fazer, aquelas pessoas, aquelas empresas, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas que estão em processo, com algum processo tramitando dentro da superintendência e está na fase de prazo, esses prazos, todos eles foram suspensos. Então, temporariamente, essas pessoas que estão com o processo lá dentro, não terão prejuízo nenhum. Os prazos foram suspensos. E nesses serviços que só podem ser feitos lá, né, o atendimento só pode ser feito nesse prédio, e então não tem uma previsão por enquanto, né? Até que saia, seja o aluguel, a compra de um novo prédio, não tem previsão. Não tem previsão. Assim, o que nos deixa mais aflitos é porque tem um grupo aí de trabalhadores que precisam única e exclusivamente o Ministério do Trabalho é quem pode dar determinados documentos. Por exemplo, até o dia 31 agora, nós temos uma leva de trabalhadores que estão para receber o FGTS das contas inativas do Fundo de Garantia. Que é até o final do mês, Até o final do mês. Então, alguns trabalhadores, não são todos, mas alguns trabalhadores precisam de um documento chamado CAGED. Esse CAGED é nosso, dentro do nosso sistema. Só pode pegar lá. Só pode pegar lá. Então, eu já comuniquei a Brasília como vão ficar esses trabalhadores. Podem ficar sem receber o dinheiro. Pode ficar sem receber. A mesma coisa é o PIS/PASEP. É claro que o PIS/PASEP ele tem um prazo mais longo, mas mesmo assim, para receber um PIS ou um PASEP, às vezes dá um problema no envio de informações do empregador para o Ministério do Trabalho, e só um documento chamado RAIS é quem pode resolver. E a RAIS só quem tira somos nós. Então, a gente fica aflito com isso. Ontem mesmo eu comuniquei à bancada federal de Alagoas, o deputado federal Ronaldo Lessa, que é o coordenador da bancada, já me informou que hoje à tarde, em Brasília, haverá uma reunião com a bancada federal no sentido de os nossos representantes iniciarem aí não diria um embate, mas uma visita ao ministro, enfim, para que isso possa ser resolvido, solucionado o mais rápido possível. Né? Tem um problema que eu acho que a solução foi a interdição. Existe um decreto que foi desde o governo Dilma e que foi reeditado esse ano, proibindo toda e qualquer reforma e aluguel de prédios públicos.
Então, só com uma condicionante, era se fosse numa questão de urgência e emergência, que é o nosso caso. Então, eu acredito que tem aquela história que diz, não há um mal que não traga um bem. Eu espero que esse mal venha trazer aí o mais rápido possível o bem que os trabalhadores de Alagoas precisam, que é um prédio próprio bom, de um bom uso, uma boa qualidade para poder atender melhor ao povo de Maceió, ao povo de Alagoas. Ok, Israel, muito obrigada pelas informações. Vamos torcer que resolvam logo esse problema, né? Muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Amanhã tem mais depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e até amanhã.